Olá, queridos, tudo bem com vocês? Gostaria aqui de trazer uma mensagem profética, né? Uma mensagem urgente aí da parte de Deus, envolvendo aí os eventos finais, o decreto dominical, o tempo de angústia. Então, para nós entrarmos nessa mensagem importante, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, grande é o teu nome para sempre. Perdoa os meus pecados, me purifica nesse momento. Abençoe também essa pessoa, Senhor, que vai ouvir essa mensagem, que possa aí calar fundo ao seu coração. Que o inimigo não venha nos atrapalhar, mas que o Senhor venha nos direcionar. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, queria trazer uma mensagem aqui urgente da parte de Deus. Eu vou iniciar aqui com Apocalipse, capítulo 12, aí você pode me acompanhar. Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Diz assim: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós, o que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, queridos, há 15 anos aí, ou mais de 15 anos, né? São 18 anos pregando sobre os sinais da volta de Cristo, marca da besta, né? Envolvendo aí o decreto dominical. Desde quando eu vim para essa igreja, Deus me chamou através das profecias. Em Provérbios 29 diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. E é através das profecias que nós sabemos o destino final desse mundo. O que acontece, queridos? Semana passada eu coloquei no canal, aqui no YouTube, sobre a misericórdia de Deus, né, e o pecado. Nós vimos ali que a imoralidade ela está atingindo um grau muito grande, né? Eu coloquei ali que na Alemanha existe um movimento, né, pequeno a princípio, mas que está crescendo, um movimento na Alemanha que eles querem acrescentar a letra Z no, na sigla, né, LGBTQIA+. O mais é um adendo, é um acréscimo, onde pode se acrescentar mais um tipo de gênero, mais um tipo de preferência sexual. E ali na Alemanha tem um grupo, né, a princípio pequeno, né, um movimento pequeno, que querem acrescentar a letra Z aí nessa sigla. O Z refere-se à zoofilia, ou seja, esse pequeno movimento, né, que está ali na Alemanha, eles querem descriminalizar a prática sexual entre homem e animal. Esse é só uma das coisas que mostra que a misericórdia de Deus está quase acabando para a humanidade, queridos. Onde o homem usa aí dos seus direitos para querer aí abusar de criaturas inocentes, no caso dos animais aí, abusar dos animais. Então que Deus tenha misericórdia, queridos. Que esse mundo ele está por um fio. Mas o tema que eu queria destacar realmente agora, nesse momento, é sobre a COP27. Eu preguei ano passado sobre a COP26. Fiz muitas pregações em cima da COP26. Nós sabemos que Francisco ele tem sim um documento que foi feito em 2015. Esse documento se chama Laudato Si. É um documento que foi criado para combater a crise climática. E são 6 capítulos esse documento, né? Com base nesse documento que se chama Laudato Si, a Igreja Romana criou uma data, ou seja, criou uma agenda, né? Essa agenda se refere
a todos os tópicos desse documento. O que acontece? Essa agenda, o primeiro tópico é atender o clamor da terra. Esse primeiro tópico da agenda foi atendido na COP26. Por quê? Porque os países entraram em acordo para poder aí diminuir a produção de carvão, gás e petróleo. Essa foi a medida que foi aí assinada, né, nos países no ano passado na COP26. O segundo tópico da agenda, que envolve o segundo capítulo da carta, está escrito atender o clamor dos pobres. Então na COP27 vai ser focado muito isso, ajuda aos países emergentes. Mas nós sabemos que no capítulo 6 da carta do Papa, ele coloca o domingo como uma resposta à crise climática, onde é possível sim fazer um lockdown climático nesse dia, no domingo, onde tudo para no domingo, para que a emissão de CO2, a emissão de carbono diminua. Dessa forma, o domingo se torna um dia sagrado e ele é sim colocado no lugar do sábado bíblico. Queridos, mas a coisa é mais complicada do que nós podemos imaginar. Eu tive acesso ao documento do cronograma do projeto da COP27. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Você pode ter acesso a esse documento. O que eles querem fazer, queridos? A COP27 ela vai acontecer no Egito, nesse ano. A data que vai acontecer vai ser do dia 8 ao dia 18 de novembro. O que mais me assustou, queridos, é o local. O que eles querem fazer? Eles vão se reunir na Península do Sinai, no mesmo lugar ali onde Deus deu os 10 mandamentos para o seu povo, para o povo de Israel. E que esses 10 mandamentos nós sabemos que, de acordo com Tiago, capítulo 2, verso 10 a 11, ele é válido por toda a humanidade. E de acordo com Tiago, capítulo 2, verso 10 a 11, quem transgredir um desses 10 mandamentos, que inclui o sábado, será considerado por Deus como um transgressor. E nós sabemos que, embora sejamos salvos pela graça, Romanos 6, capítulo 6, verso 1, Paulo diz que a graça de Deus só é válida para quem não vive na prática do pecado. Resumindo, juntando Romanos 6, verso 1 e Tiago capítulo 2, verso 10 a 11, juntando os dois, a Bíblia quer dizer o seguinte para você. Se você está achando que a graça de Deus vai cobrir a sua transgressão dos mandamentos, você está redondamente enganado. A graça que leva uma pessoa a praticar o pecado, a transgressão da lei de Deus, não é graça, é uma desgraça. É uma desgraça. E é isso que Satanás quer fazer. Uma desgraça para todas as religiões, uma desgraça para o mundo. É isso que ele quer fazer. E nesse evento da COP27 vai se reunir todos os representantes religiosos aí, de todo mundo vai estar lá. E assim, queridos, eu só fiquei assustado com a prepotência. E lá no documento eles dizem que eles querem imitar a entrega dos 10 mandamentos. Resumindo, assim como Deus entregou os 10 mandamentos, que inclui a guarda do sábado ali para o seu povo, o povo de Deus, como está relatado em Êxodo, capítulo 20, e também como está relatado em Êxodo, capítulo 31, verso 18. Ali no documento, eles dizem
que eles querem fazer uma cerimônia semelhante no sentido de dar novos mandamentos para a humanidade. Ou seja, eles querem fazer essa cerimônia na Península do Sinai e querem dar novos mandamentos para a humanidade, queridos. Olha aonde está indo a prepotência. Eles querem tomar o lugar de Deus. E que mandamentos são esses? Os mandamentos climáticos. São 10 mandamentos climáticos. Aí os mandamentos climáticos é o quê? Pegar ônibus, não ser escravo do celular, investir em relacionamentos duradouros. Então, queridos, tudo isso é uma forma de maquiar o objetivo de Roma, que sempre foi anular a lei de Deus. E através desses mandamentos climáticos, eles querem dar uma resposta dizendo assim para o mundo: nós podemos mudar a lei de Deus. É nós que decidimos qual lei o mundo quer. Nós sabemos sim que a marca da besta é uma cópia da marca de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20, diz bem claro lá: o sinal entre Deus e seu povo é a guarda do sábado. Não importa se é Israel, se é gentil, não. É o povo de Deus. O povo de Deus no passado era Israel, o povo de Deus hoje é o gentil. Não importa, a aliança continua sendo a mesma. O povo de Deus não muda, queridos. A diferença é que Deus falou assim, lá no Antigo Testamento diz: eu escreverei em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Lá em Hebreus diz: mas agora eu escrevo a minha lei aonde? Na tábua do seu coração. Só mudou o objeto. Só mudou o objeto. No Antigo Testamento, os 10 mandamentos eram escritos em tábuas de pedra. Hebreus lá diz bem claro que agora Deus ele quer escrever o quê? Jeremias também diz isso. Quer escrever os mandamentos agora o quê? Na tábua do coração. Na tábua do coração humano. Na tábua. Ele quer escrever o quê? Não tomarás não adorarás os deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás imagem de escultura, nem se curvará diante delas. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento, não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. É esses mandamentos que Deus quer escrever no coração humano. Porém, Roma, agora, na COP27, eles querem escrever os mandamentos climáticos. Por que o sábado? De acordo com Ezequiel 20, verso 20, Deus fala ali que é um sinal entre ele e seu povo. Por que isso? Por quê? Porque no tempo de Moisés existia muitos códigos morais. Principalmente o código de Hammurabi, feito pelos babilônicos. Ali os sumérios. Então, qual que é a diferença dos outros duas das nações pagãs colocar um código moral e Deus colocar um código moral? É aí que está a questão. A diferença porque mesmo as nações pagãs, eles tinham um mandamento para não matar, não roubar, não adulterar. Mesmo as nações pagãs tinham esses, não todas, é claro, mas algumas das nações pagãs tinham esses códigos morais. E que diferença faz então os mandamentos das nações pagãs e os mandamentos de Deus? Aí que está a questão. Para separar esses códigos morais, diferenciar os códigos morais dos pagãos, né? Para diferenciar o código moral dos pagãos para a lei de Deus, Deus coloca o sábado como sinal. Ou seja, o sábado foi colocado como sinal em Ezequiel 20, 20 para Deus, ele queria mostrar ali que embora sejam os mandamentos, não os mandamentos dados por qualquer pessoa, mas pelo próprio Criador. O próprio Criador. Então Ezequiel 20, 20
Deus coloca o sábado como um sinal dentro dos 10 mandamentos para mostrar que quem deu os mandamentos foi o Criador. Se tirar o sábado dos 10 mandamentos, não tem como provar que aquela lei foi dada pelo Criador. Poderia ser dado por um povo qualquer, um povo pagão qualquer. Mas o sábado ali foi colocado como um sinal que Deus é o Criador. Que Deus é o Criador. E agora, o que eles querem fazer na COP27? Querem colocar mandamentos humanos no lugar dos mandamentos de Deus. Nós sabemos sim que a marca da besta ela vai ser primeiro colocada pelos Estados Unidos. E essa marca é uma cópia da marca de Deus. Se Ezequiel 20, verso 20 diz que a marca de Deus é o sábado, a marca da besta vai ser uma cópia. De acordo com Isaías, capítulo 14, ali está bem claro que Satanás tem desejo de imitar a Deus, ele quer ser semelhante a Deus. E ele quer imitar até o sinal de Deus. Se a marca de Deus é um dia, a guarda de um dia, ele quer também colocar o domingo como a sua marca. E esses 10 mandamentos aí climáticos que vai ser colocado agora na COP27 é apenas um preparo para no futuro a Igreja Romana colocar os 10 mandamentos adulterados colocados no catecismo, aonde o terceiro mandamento é colocado ali como guardar domingos e dias de festa. Ou seja, eles retiraram os mandamentos das imagens e colocaram o mandamento de guardar domingos e festas. E retiraram também o mandamento da guarda do sábado. E ali, queridos, vai estar reunido todas as religiões do mundo, ou seja, dando um aval para o adultério de Roma. Todos os líderes que estiverem ali presentes na COP27, os líderes religiosos vão dando um aval, vão estar dando um aval para o adultério de Roma. Para o adultério de Roma. Olha que coisa séria, queridos. Eu queria destacar uma coisa interessante, e para você ver que é uma coisa bem intencional. Eu disse isso em vídeos passados, né, principalmente quando eu falei da COP26, e eu falo agora, eu repito, Satanás, ele também trabalha de forma numérica. Ele sempre assina em 6 e 13. É 3, 6 e 13. Esse é o número de Satanás. Ele trabalha nessa forma numérica. Assim como a Bíblia diz que Deus assina em 7, tudo de Deus está relacionado ao número 7. 7 pragas. No caso são 7 taças, 7 igrejas. O arco-íris tem 7 cores. Para purificar, para expandir o sangue do sacrifício no santuário tinha que ser 7 vezes no véu. Naamã, para ser curado, teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tudo de Deus é 7. Deus assina em 7. Mas Satanás assina em 3, 6 e 13. Esse é o número dele. Esse é o número de Satanás. Então, se você vê numa questão mundial, você vê esses números envolvidos, não é por acaso. Satanás está ativo ali, agindo. Como diz o livro O Grande Conflito, Satanás está nas cortes mundiais tentando confundir a mente dos governantes para aí transgredir a lei de Deus. O que Ellen White escreveu no livro Grande Conflito. Satanás está nas cortes mundiais, nos concílios mundiais. Ele está ali tentando fazer leis, estimular os líderes a fazer leis para no futuro combinar com a transgressão da lei de Deus. E nesse cronograma da COP27, que vai ser do dia 8 a 18, eles escolheram, olha que coisa, queridos. Eles escolheram dia 13. O dia 13. E
Quando que cai esse dia? Para você que não é coincidência. O domingo, cai no domingo, dia 13 de novembro. Foi o dia que eles escolheram para proclamar os 10 mandamentos climáticos no Monte Sinai. No lugar onde Deus deu os 10 mandamentos para a humanidade. Olha que prepotência do ser humano, queridos. Ali, sim, são só mandamentos climáticos. Não está falando de domingo ali. São só 10 mandamentos climáticos. Não está falando de domingo ali. Mas nós sabemos que a proposta do domingo existe. Está na Carta Laudato Si, que é um documento papal, um cunho jurídico. E futuramente, esses 10 mandamentos climáticos, que vai ser colocado agora na COP27, ele vai dar culminância, ele vai dar aval para os 10 mandamentos futuros, que vai estar incluindo o quê? A guarda do domingo, de forma universal. Então nós vemos aí, queridos, que o mundo está caminhando para o seu fim. Eu gostaria de ler esse livro aqui, o livro Eventos Finais. Eventos Finais. A página é 27, o último parágrafo que diz aqui: o limite da paciência de Deus. Qual que é o limite, queridos, da paciência de Deus? Qual que é o limite da paciência de Deus? Olha o que Ellen White diz assim, aqui, ó. Com precisão infalível, o ser infinito ainda mantém uma conta com todas as nações. Enquanto oferece a sua misericórdia, por meio de convites e arrependimentos, essa conta permanece aberta. Olha o que Ellen White está dizendo aqui. Que Deus tem uma conta com a humanidade. Uma conta com a humanidade. Enquanto tiver convites de misericórdia e arrependimentos, essa conta vai permanecer aberta. Mas olha o que ela continua dizendo. Porém, quando os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério da sua ira. Ela está dizendo aqui que, embora ainda exista a graça, que a palavra graça significa oportunidade, enquanto existe a oportunidade para o ser humano se salvar, essa conta de Deus ainda está aberta. Mas Ellen White está dizendo aqui que existe algarismos, ou seja, números que não pode se exceder. Se esse número se exceder, aí vai começar o ministério da ira de Deus. E ela continua: Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando contra elas nos livros do céu. E quando se decretar uma lei, agora ela está falando aqui, ó, e quando se decretar uma lei de que a transgressão do domingo seja punida, então a taça das nações se encherá. Olha o que ele vai estar dizendo aqui. Que quando os homens colocar o domingo, ou seja, mandamentos no lugar dos mandamentos de Deus, a taça das nações se encheu. A taça das nações se encheu. Olha que coisa grave. Agora, queridos, imagine a afronta que vão fazer com Deus agora na COP27. Escolher um lugar. Olha que afronta. Escolher o lugar do Monte Sinai, onde Deus deu a tábua dos 10 mandamentos. Eles vão fazer a cerimônia lá e colocar novos mandamentos para a humanidade, sobrepujando a autoridade de Deus, se colocando no lugar de Deus, acima de Deus. Imagine, queridos, aonde esse povo está mexendo no vespeiro. Imagine. Deus mantém uma conta com as nações. Quando chegar o tempo, agora eu estou lendo a página 28 do livro Eventos Finais. Deus mantém uma conta com as nações. Quando chegar o tempo em que a iniquidade atingir o limite estabelecido da misericórdia divina, sua clemência terminará, quando os números acumulados no registro do céu indicarem que o total das transgressões está completo, virá a ira de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, queridos. O limite da paciência de Deus é quando os homens mexerem nos seus mandamentos. É quando os homens mexerem nos mandamentos de Deus e ainda ensinar de forma errada para o povo, levando o povo à transgressão. Nós estamos, queridos, como
nas palavras de Jesus, né? Que ele disse nos seus dias: muitos queriam ver o que vocês veem, mas não puderam porque morreram antes. Queridos, nós estamos sendo uma nação privilegiada, mas também uma nação responsável. Por quê? Por quê? Porque, queridos, nós estamos vendo a lei de Deus sendo transgredida de forma universal à vista. Vamos ver a lei de Deus ser transgredida de forma universal à vista de toda a humanidade. O tempo durará um pouco mais até que os habitantes da terra tenham enchido a medida da sua iniquidade. Então a ira de Deus, que por muito tempo tem estado inativa, se despertará, e esta terra de luz beberá da taça da sua ira sem mistura. A taça da iniquidade está quase cheia, e a justiça retributiva de Deus estará prestes a descer sobre os culpados. A maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da sua iniquidade. A terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela segundo a sua vontade. A transgressão quase atingiu seu limite. O mundo está cheio de confusão, em grande terror. Está para vir sobre os seres humanos. O fim está muito perto. Nós que conhecemos a verdade devemos estar preparados para que breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. Meus queridos, que texto forte. Queridos, eu só digo uma coisa. Depois da COP27, a COP26 já mostrava isso. A intenção ali de mudar a lei de Deus com as cláusulas climáticas. E agora eles querem tomar o lugar de Deus ali, indo no próprio Monte Sinai, querendo declarar novas leis aí para a humanidade. Olha que ponto que nós estamos chegando. Não sou profeta, mas eu tenho certeza de que, de acordo com a serva do Senhor escreveu aqui, o livro Eventos Finais, página 28, Eventos Finais, o limite da paciência de Deus. Depois da COP27, nós vamos ver esse mundo ser sacudido por Deus, queridos. Esse mundo ele vai ser sacudido por Deus. E eu fico triste porque numa situação dessa, poucas pessoas procuram saber. Outros, entre os nossos irmãos, acham que esse tipo de mensagem é alarmismo, né? Outros estão se preocupados com coisas pequenas, queridos. Outros acham que apenas quando sair o decreto dominical ele está preparado. Queridos, a coisa é mais séria do que nós possamos imaginar. O tempo de angústia está muito próximo. Quando chegar o tempo de angústia, o nosso caráter precisa estar transformado. Precisa estar semelhante ao caráter de Jesus. Sem o batismo do Espírito Santo, sem o derramamento do Espírito Santo sem medida na minha e na sua vida, se nós não abandonarmos o pecado de forma urgente e não tomarmos uma posição ao lado de Deus, nós vamos ser os perseguidores no lugar de ser perseguidos. O Espírito Santo ele vai se retirar da nossa vida. E nós vamos ser entregues às forças satânicas, queridos. Isso está no livro O Grande Conflito, capítulo O Tempo de Angústia. É momento agora, queridos, de se preparar e pregar a verdade como você nunca pregou. Essa mensagem eu prego há 18 anos. E cada dia que eu prego, eu tenho a certeza e a convicção no meu coração que nós seremos a geração que vai ver Jesus voltar. Eu não sei se você vai estar salvo ou você vai estar perdido quando essas coisas acontecerem. Mas uma coisa eu posso dizer: inocente você não vai estar.
porque você foi avisado. Você está sendo avisado. E se você for uma mulher, e se você for um homem sincero, e se você for uma verdadeira ovelha de Cristo, ao você ouvir essa mensagem, você vai tomar uma decisão firme ao lado de Deus. Vai pregar a mensagem do terceiro anjo, descrita em Apocalipse capítulo 14, versículo 8 a 12. Você vai pregar a mensagem do terceiro anjo, descrita em Apocalipse 14, versículo 8 a 12. Você vai dar essa última mensagem para a humanidade. Porque, queridos, as pessoas precisam ouvir. Elas precisam estar cientes da sua transgressão. Principalmente amigos nossos, irmãos nossos que estão em denominações, em religiões, onde pastores, onde líderes religiosos pregam que a guarda do sábado é coisa do passado. Que a lei de Deus, ela foi pregada na cruz, que ela não vale mais. Principalmente essas pessoas que estão em transgressão aberta diante de Deus. De acordo com Tiago, capítulo 2, verso 10 a 11. A lei de Deus é uma lei pétrea, feita em pedra. Ela não pode ser alterada, mudada, ridicularizada. É uma lei que expressa o caráter de Deus. Está em Romanos, capítulo 7, verso 12. Também está em Romanos, capítulo 2, verso 13. Deus quer que você obedeça esses mandamentos. Está em Romanos, capítulo 2, verso 13. Deus quer que você obedeça esses mandamentos. Queridos, não confie a sua alma a líderes religiosos, a sua salvação religiosa, a líderes religiosos. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Se prepare, queridos, porque a nossa luta é contra Satanás e seus anjos. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra as hostes satânicas, queridos. Vamos nos santificar, vamos nos preparar, porque os sinais estão aí, diante de nós. Eu vou colocar aqui o documento na descrição desse vídeo. O documento está em inglês, mas está em tradução em português embaixo, que você possa ter acesso, possa ler e possa se preparar. E possa pregar a mensagem com poder e glória, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando, queridos. Nós seremos a geração que vai ver Jesus voltar. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, grande é teu nome para sempre. Ó Senhor Jesus, fico feliz em ver esses sinais que o Senhor está colocando diante de nós, o Senhor está mostrando para nós, ó Pai. Que as palavras da tua serva Ellen White é verdadeira, Senhor. Que as tuas palavras da Bíblia são verdadeiras. Que o Senhor está vindo, Senhor. O Senhor nos revelou o plano satânico, que é mudar a sua lei e dar uma lei adulterada para a humanidade. Que nós possamos ser fiéis atalaias, fiéis ao Senhor, e não obedecer essa lei adulterada pelo homem, mas que possamos obedecer os verdadeiros mandamentos escritos pelo teu dedo, ó Pai. Mandamentos que, de acordo com o Salmo 111, são eternos, são para sempre, não podem mudar. Que o Senhor mude o coração dessa pessoa, Pai. Que ela, ao ouvir essa mensagem, possa obedecer os teus mandamentos. Porque o Senhor está vindo, ó Pai. E nós sabemos que nenhum transgressor herdará o reino dos céus. Nos batize com o Espírito Santo. Nos dê coragem e nos prepare. Porque sabemos que o tempo do fim chegou. Nos ajude, nos batize com o Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.